Estamos de volta com o curso Cuidador Escolar da Escola Web FBV Cursos. Meu nome é Fernando Vale e vamos dar início agora à aula de número 5. As avaliações de alunos especiais. Como avaliar os alunos com necessidades especiais? É importante que os educadores pensem na avaliação atendendo às lógicas inclusivas, se verifiquem continuamente os conhecimentos de cada um, de acordo com seus recursos, realidade social e a capacidade socioemocional. Pensando nisso, a pedagoga e diretora da Assistiva Tecnologia e Educação, Mara Lúcia Sartoreto, recomenda que a forma de avaliação não seja diferenciada entre os alunos não deficientes e os que têm algum tipo de deficiência. Para ela, a diferenciação desvalorizaria o processo de aprendizado de todos. Segundo a especialista, pensar nos processos de avaliação de maneira global, adaptando os recursos de acessibilidade que as crianças especiais precisam, são fundamentais para auxiliar na maneira com que será feita a avaliação. Então, a pedagoga aqui, Mara Lúcia Sartoreto, ela recomenda que a avaliação não seja diferenciada, né? Ela só seja adaptada aos recursos da acessibilidade de cada criança especial. É preciso pensar no objetivo final de cada proposta educacional e avaliar se o aluno conseguiu atingir esse objetivo. Assim, caso o objetivo pedagógico não tenha sido alcançado, o educador e a escola possam pensar em outros métodos para atingi-lo. Uma escola que promove a formação humana pensando nas diferenças é sem dúvida uma boa iniciativa para a construção de uma sociedade menos excludente e mais justa. Transformar a escola em um espaço inclusivo significa contribuir para que todas as crianças cresçam com valores de respeito ao outro e às diferenças. Tipos e características de jogos educativos. Jogos de estratégia. Os jogos de estratégia se focam na sabedoria e habilidades do usuário, principalmente no que tange à construção ou administração de algo. O usuário emprega níveis de pensamento de mais alta ordem e habilidades de solucionar problemas para jogar e ganhar. Exemplo, SimCity. Então, os jogos de estratégia são muito bons para as crianças utilizar suas habilidades na construção e administração de algo, que pode ser utilizado também no seu dia a dia. Ela vai aprender com os jogos como se portar no dia a dia dela. Jogos de ação. Os jogos de ação podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação motora e auxiliando no processo de pensamento rápido, frente a uma situação inesperada. O jogador deve reagir rapidamente às circunstâncias, normalmente atirando para continuar jogando e ganhar. Exemplo, Doom. A mesma coisa com jogos de ação, tanto que auxilia no desenvolvimento psicomotor, nos reflexos, coordenação motora e também no processo de pensamento rápido, frente à situação inesperada. Então, os jogos é uma maneira bem legal da criança aprender brincando coisas que podem ser muito úteis no seu dia a dia. Jogos lógicos. Os jogos lógicos desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Normalmente são temporizados, determinando um limite de tempo para o jogador finalizar a tarefa. Nessa classificação estão incluídos clássicos como xadrez e damas, bem como simples caça-palavras, palavras cruzadas e jogos que exigem resoluções matemáticas. Então, esses jogos que utilizam a lógica também é muito bom para a mente, reflexos, Muitos têm limite de tempo, então a pessoa tem que ter um raciocínio rápido, E esse tipo de jogos são utilizados há muito tempo e com bastante jogos conhecidos de todos. Jogos de aventura. Os jogos de aventura se caracterizam pelo controle por parte do usuário do ambiente a ser descoberto. Exemplo, RPG. Jogos interativos. Os jogos interativos na web não são apenas para brincadeira. Com a grande aceitação da internet e com a chegada de plugins de multimídias para browsers, muitos professores estão atualmente
estão usando atualmente jogos baseados na web para simular, educar e assessorar, né? Então tem hoje muitos jogos interativos que podem ser utilizados via o navegador da internet mesmo, né, para simular, educar e assessorar as aulas. Jogos treino e prática. Os jogos de treino e prática podem ser usados para revisar material visto em aula, normalmente conteúdos que exigem memorização e repetição, tal como aritmética e vocabulário. Jogos de simulação. Os jogos de simulação envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. Estes modelos permitem a exploração de situações fictícias, de situações com risco. Quando bem modelado pedagogicamente, pode auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, tais como um desastre ecológico ou um experimento químico, né? E os jogos de simulação, aí, a grande vantagem dele é a simulação dessas atividades aí que seriam impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, né? Mas já com esses jogos já é possível simular eles, né? Para a criança ter uma noção do que poderia acontecer, um desastre ecológico, experimento químico, né? Jogos adivinhar ou jogos de construção são formados por charadas em seus vários níveis. Entre eles encontra-se o jogo da forca, que consiste em ser adivinhada as letras de determinada palavra. Jogos de passar tempo, também chamados de jogos de fazer e desfazer. Entre eles encontra-se os jogos de colorir, imagens para imprimir, os jogos para composição de fotografias e exposições posterior. Jogos de aprender. São jogos de aplicação de conhecimento, também denominados de atividades didáticas digitais. São jogos com questionários tipo Vê se sabes, de associação de uma palavra à imagem, de cálculo para avançar posições, etc. Nesse tipo de atividade, a criança faz um esforço para acertar por indução, por conhecimento já adquirido ou por sugestão de um colega em um trabalho cooperativo. Então, jogos de aprender, né? Ela vai ter que aprender, tipo, fazer um cálculo para conseguir passar de fase, ou adivinhar uma imagem. Então, é sempre estimulando o aprendizado da criança para ela estar conseguindo passar para um nível mais difícil e assim o aprendizado ir aumentando. É importante pensar no jogo educativo como recurso auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, pois eles são atividades lúdicas que possuem objetivos pedagógicos para o desenvolvimento do raciocínio. Os jogos educativos devem explorar a possibilidade de combinar entretenimento e educação. Portanto, é necessário destacar alguns elementos que caracterizam diversos tipos de jogos, como a capacidade de absorver do aluno de maneira intensa e total, o envolvimento emocional, pois os jogos têm a capacidade de envolver emocionalmente o participante. Os jogos promovem uma atmosfera de espontaneidade e criatividade. A limitação de tempo imposta pelo jogo determina o caráter dinâmico do jogo, possibilita a repetição, o limite do espaço, qualquer que seja o cenário. Funciona como um mundo temporário e fantástico. A existência de regras determina o comportamento dos jogadores e isso auxilia no processo de integração social das crianças. O estímulo à imaginação, à autoafirmação e à autonomia. Então, os jogos educativos eles têm um papel muito importante na, no auxílio ao processo de ensino e aprendizado, né? E esses jogos eles têm que ter uma combinação entre o entretenimento e a educação. Não deve ser só entretenimento e nem deve ser um jogo só voltado para a educação. Ele tem que ter essa combinação para que seja interessante, tanto para a criança, tanto para a aplicação dele, que seria a educação. Na área de desenvolvimento de jogos, uma tecnologia emergente é a realidade virtual. A RV é uma tecnologia que prevê a criação de mundos imaginários na tela do computador. É um mundo virtual, um espaço inserido em um ambiente 3D composto por cenário, objetos, avatares, que é a representação humana dentro do cenário. Agentes, que é um objeto inteligente, e bots, que vão realizar alguma coisa no mundo virtual. Por meio desses recursos, podem ser criados jogos, inclusive de forma imersiva,
nos quais os indivíduos interagem com objetos virtuais, de que, o que do ponto de vista da cognição, esses processos de interação podem trazer muitas vantagens. A linguagem de modelagem em realidade virtual é a VRML, Virtual Reality Modeling Language, usada para descrever objetos 3D. Combiná-los em cenas virtuais é proporcionar uma navegação em terceira dimensão. A interação dentro dos ambientes tridimensionais é realizada por meio da internet, independente dos recursos digitais utilizados, mais ou menos complexos. No desenvolvimento de jogos, a eficácia de seu uso como instrumento didático depende da capacidade daqueles que o propõem. Por isso, são necessárias mudanças nas práticas pedagógicas e cabe ao professor planejar, organizar e controlar as atividades de ensino, utilizando esses recursos, a fim de criar as condições ideais para que os alunos dominem os conteúdos, desenvolvam a iniciativa e curiosidade científica, a atenção, disciplina, interesse, a independência e a criatividade. Então, a realidade virtual já está sendo muito utilizada em todo o mundo. Porém, no Brasil ainda está um pouco atrasado, né, o que é normal, mas é uma tecnologia muito interessante e que pode ser bastante utilizada futuramente e que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que estar atento já a essas novidades e sempre acompanhar para que a gente possa utilizar futuramente junto aos nossos alunos para as atividades educacionais. Jogos de computador ainda são criados por muitos. No Japão, foram lançados jogos voltados para o treinamento do cérebro, com muito sucesso. O primeiro desses jogos é chamado Treinamento Cerebral, do Dr. Kawashima. Qual a idade do seu cérebro? Que apresenta atividades variadas como solucionar problemas matemáticos, fazer desenhos na tela, ler clássicos literários ao microfone do aparelho, contar o número de pessoas que entram e saem de sua residência e etc. Os jogadores são avaliados com um placar que confere sua idade cerebral. Espera-se que, com inovações como essas, os jovens e adolescentes possam usar a tecnologia para algo realmente útil. Então, a tecnologia tem uma capacidade imensa, né, para melhorar toda a questão da humanidade aí no futuro. E a gente espera que os jovens utilizam ela para essa forma, né, para as inovações, para coisas realmente úteis, né, que do mesmo jeito que a tecnologia pode ser utilizada para algo útil, pode ser utilizada também para muitas coisas inúteis, né? E muitos jovens hoje se perdem só jogando, não querem aprender, não querem ir para a escola, não se ambienta mais, não ficam em sociedades mais. Então, a gente espera que os jovens utilizem essas inovações para criarem coisas úteis e que auxiliem mesmo a todos, tanto no âmbito educacional como na vida pessoal. A etologia e o comportamento de brincar humano. Com relação à forma de brincadeira, existem dados bastante consistentes mostrando que ocorrem diferenças de gêneros sexuais no estilo de brincadeira e preferência de parceiros em crianças de várias culturas. Meninos da infância se mostram mais ligados em brincadeiras turbulentas, manifestam preferências por parceiros do mesmo sexo e brincam em grandes grupos. São mais ativos fisicamente e mais competitivos. Brincadeiras de perseguição com elementos de fantasia são muito comuns entre eles. O brincar das meninas é mais voltado para cooperação e comunicação com o grupo. As meninas preferem atividades relacionadas com atividades domésticas, casamentos, festas e procuram brincadeiras mais realistas, que imitam a vida real, além de serem mais voltadas para a cooperação e comunicação com o grupo. Conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, o estereotipo do gênero vai diminuindo, né? Então aí está citando aí a questão das brincadeiras para os meninos e as meninas, né? As diferenças e o que é mais ligado. Isso aí não é uma regra que pode ser seguida 100% dos meninos e das meninas, mas são estudos feitos e que mostram que a maioria dos meninos gostam dessas brincadeiras mais turbulentas,
com grandes grupos, mais ativos fisicamente, e as meninas gostam mais de brincadeiras voltadas mais às coisas mais realistas, como casa, casamento, festas, coisas mais ligadas à vida real. O lúdico na sala de aula. Trazer o lúdico para a sala de aula não implica apenas atividades com jogos e brincadeiras, mas está diretamente ligado a uma atitude por parte dos docentes e educandos. Tornar as aulas mais divertidas e prazerosas no processo de ensino-aprendizado implica assumir uma postura, uma mudança interna e externa que promova transformações cognitivas e afetivas, rompendo assim com padrões tradicionais já instituídos e internalizados. Assim, as atividades lúdicas não são encontradas nos prazeres estereotipados que é dado pronto, pois esses não possuem a marca da singularidade do sujeito que a vivenciam. Não se trata apenas de brincar por brincar. Para isso, a criança não precisa da escola ou do professor. Ludicidade é, portanto, uma postura assumida por professores e alunos com o intuito de proporcionar bem-estar físico e cognitivo, novas experiências através de troca de vivência e identidades, propondo aos alunos momentos de espontaneidade, criatividade e liberdade, que promove o desenvolvimento pessoal, social e cultural, além da construção de novos conhecimentos, né? Então, trazer o lúdico na sala de aula não é só brincadeira, né, como foi informado. Porque brincar por brincar eles não precisam da escola, né? E sim trazer o aprendizado de uma forma mais lúdica, né? Uma forma melhor, trazendo mais melhor bem-estar físico e cognitivo, para as crianças poderem trocar a vivência, ser mais criativos, mais livres e ter um melhor desenvolvimento pessoal. Bem, essa foi mais uma aula e espero você na próxima aula. Até lá!